Um lugar feliz. Lembro como se fosse ontem, quando meu pai me ensinou a brincar daquilo. Ele apenas disse que precisávamos entrar no closet, fechar a porta, garantir que estava escuro, fechar os olhos, imaginar um mundo completamente diferente, o oposto do que vivemos. Um lugar sem tristeza, brigas ou doenças. Um lugar onde tudo é bom, sem as dores que sentimos. Sempre que as coisas ficavam difíceis, meu pai me pedia para brincar com meu irmão mais novo, especialmente quando ele começava a discutir com minha mãe ou quando a comida na mesa estava escassa. Faz muito tempo isso. O nome do jogo era Um Lugar Feliz. Hoje sou adulto, casado com uma mulher mais nova. Nosso relacionamento sempre foi marcado por altos e baixos, mas com o tempo os baixos prevaleceram, tornando a relação difícil e cheia de frustrações. Já não dormíamos juntos. A única coisa que ainda nos unia era nosso filho Daniel, de 8 anos. Um dia fomos à casa dos vizinhos para uma festa, bebemos e depois de muito tempo acabamos dormindo juntos. Dias depois, minha esposa me disse que estava grávida. A notícia me pegou de surpresa, especialmente porque ela não queria outro filho. Quando fizeram os exames, os médicos nos alertaram que nosso bebê poderia ter sérios problemas de saúde. Quando ele nasceu foi um milagre, mas os médicos disseram que ele não sobreviveria por muito tempo. Eu estava tentando aceitar a situação, mas algo estranho acontecia com minha esposa. Ela, apesar de tudo, sorria. Aquele bebê parecia trazer uma luz à vida dela, algo que a fazia feliz e que a impelia a se dedicar inteiramente a ele. Nos primeiros meses, o bebê teve que ser alimentado de forma especial e, apesar de comer muito pouco, parecia ser um esforço necessário. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito do irmão, mas via sua mãe tão concentrada nas necessidades do bebê que a nossa relação começava a se deteriorar. A única coisa que me incomodava era a insônia do bebê. Ele passava a noite chorando, querendo atenção, e minha esposa ficava com ele até o amanhecer. Eu muitas vezes tentava consolá-la, mas parecia que nada adiantava. Daniel estava ficando angustiado com a situação e eu sabia que algo precisava ser feito para ajudá-lo a lidar com a dor. Foi então que lembrei do jogo que meu pai me ensinou, O Lugar Feliz. Ensinei Daniel a brincar disso. Coloquei-o no closet, fechei a porta e disse a ele para fechar os olhos, imaginando um mundo ao contrário do nosso, onde a saúde, a felicidade e a paz reinavam. Ficamos ali em silêncio, ouvindo nossa respiração. Quando abri a porta, vi que ele estava sorrindo. Parecia que tudo estava melhorando, até que fui surpreendido pelos gritos da minha esposa. Corri até ela e encontrei o bebê imóvel, pálido, sem respirar. Levamos ele ao médico, mas ao chegarmos lá, fomos informados de que, após tanto sofrimento, ele finalmente falecera. Minha esposa desabou em lágrimas e eu, tentando conter meus próprios sentimentos, sabia que aquele momento havia sido esperado. Não disse nada a Daniel naquele momento. Só quando fomos ao enterro do irmão foi que falei para ele a triste notícia. Ele ficou triste, mas logo aceitou. A situação em casa piorou. Minha esposa passou a se lamentar constantemente, arrumando desculpas para brigar comigo. Ela parecia ter se perdido completamente. Não dava mais atenção a Daniel e passou a viver em um luto interminável, negando a morte do bebê, como se ainda estivesse entre nós. Ela passou a me odiar e, com o tempo, o clima em nossa casa ficou insuportável. Numa noite, depois de uma briga particularmente feia, eu não consegui dormir. A lembrança do lugar feliz me veio à mente e decidi tentar novamente. Entrei no closet, fechei os olhos e imaginei o oposto da nossa realidade, um mundo em que a felicidade existia. Fiquei lá por um tempo, até que acabei cochilando. Quando acordei, algo estava diferente. A casa parecia estranha. Minha roupa estava invertida.
A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar pela casa e encontrei Daniel de costas para mim. Quando o toquei no ombro, ele se virou, mas não era ele. Seu rosto estava deformado como uma figura de um filme de terror. Caí para trás, aterrorizado. Minha esposa apareceu em seguida e ela também estava diferente. Sorria para mim, mas era um sorriso distorcido que me fez sentir um pavor indescritível. Corri para o quarto de Daniel, trancando a porta atrás de mim. Algo estava profundamente errado e eu sabia que o lugar feliz tinha alguma coisa a ver com isso. Então, voltei ao closet e tentei controlar o medo, pedindo que fosse tudo um pesadelo. Quando abri a porta, tudo parecia normal novamente. Daniel estava lá dormindo e a casa havia recuperado sua aparência familiar. Depois daquele episódio, jurei nunca mais brincar do lugar feliz e pedi para Daniel nunca fazer isso também. Mas o pior ainda estava por vir. Quando cheguei em casa, entrei no quarto e chamei Daniel. Ele não respondeu. Fui até o quarto dele e o vi saindo de dentro do guarda-roupa com a minha esposa, ambos sorrindo de forma estranha. A sensação de terror tomou conta de mim. Eu sabia o que estava acontecendo e parecia que o lugar feliz havia feito algo irreversível com eles. Minha esposa começou a ficar cada vez mais obcecada com a ideia do lugar feliz. Passava horas no closet com Daniel, repetindo o ritual. Tudo parecia normal, até que, em uma noite, durante o jantar, ela começou a repetir as mesmas palavras. Nós estamos no lugar errado. Precisamos ir para o lugar feliz. A raiva tomou conta de mim e eu gritei, finalmente desabafando tudo o que estava guardado. Eu disse a ela que precisava aceitar a morte do nosso filho, que não havia mais o que fazer. Foi quando, num acesso de raiva, ela me amarrou. Minha esposa estava completamente fora de si. Com o rosto desfigurado pelo ódio, ela me arrastou, junto com Daniel, para o closet. Fui imobilizado e, com uma frieza assustadora, ela espalhou gasolina sobre nossos corpos. Eu não podia gritar nem me mover. Quando ela acendeu o isqueiro, uma explosão de dor e confusão me tomou. Acordei atordoado, ainda com o cheiro de gasolina nos pulmões. Escutei a risada de um bebê. Fui até a cozinha, onde encontrei minha esposa e meu filho, mas algo estava terrivelmente errado. Eles tinham a pele escura, os olhos cinzas, e estavam segurando uma criança. Era o nosso filho morto. Eu tentei fugir, mas a porta estava trancada e a maçaneta estava no lugar errado. A sensação de estar preso em um pesadelo sem fim me envolveu. E então eu soube de forma aterradora que o lugar feliz havia se tornado a nossa realidade e que nunca mais poderíamos escapar. Sempre começava a rezar quando se sentia irritado. Está na hora de dormir, Arthur. Já faz muito tempo que você não dorme cedo. Lembra o que me disse? Que se eu prestasse mais atenção em você, conseguiria descansar melhor. A voz do homem era suave, acolhedora, tentando confortar o filho enquanto ele brincava com o urso de pelúcia desgastado que segurava. O brinquedo estava em ruínas, com pedaços de pano soltos e um botão de camisa servindo como o único olho restante. Mas ainda assim, para Arthur, esse urso era um símbolo de segurança, um vínculo com seu pai. Eu não consigo, papai. Principalmente quando a mamãe fica gritando o tempo todo. Eu já tinha me acostumado com os barulhos da mulher estranha do outro lado da parede. Mas no mês passado, descobri que ela é minha verdadeira mãe. E eu percebi o quanto ela é especial. Arthur hesitou, sua mente processando a revelação que o havia confundido. Isso me fez lembrar das poucas vezes que você deixou a televisão ligada e ouvi alguém falando sobre pessoas especiais.
A resposta do homem foi um suspiro de impaciência, mas logo se acalmou. Nos olhos de Arthur, algo se refletia, algo parecido com o que ele via no rosto de seu pai quando ele ficava irritado com alguma coisa. Já falamos sobre sua mãe, Arthur. Ela nunca quis ficar trancada aqui, não foi? Não é isso que você lembra? Seu pai nunca te tirou deste quarto, só te mostrou o que estava ao seu redor. As paredes, o teto, a luz que vem das lâmpadas, o mundo lá fora, o sol, as pessoas alegres. Tudo isso permanece longe de você, preso aqui. Ele fez uma pausa e Arthur abraçou ainda mais forte o seu urso. O quarto parecia mais frio do que nunca. Seu pai não é uma boa pessoa e sua mãe, ela nunca quis ficar, nunca quis ser parte dessa prisão. O garoto, apertando os olhos, não compreendia completamente. Eu sei que papai me dá comida e fica comigo de vez em quando. Ele reza. Isso me faz sentir melhor, mesmo quando ele está irritado e dizendo aquelas coisas. Quando ele me chama de seu filho, eu fico feliz, mas também fico triste porque ele fica tão furioso quando eu o chamo de papai. Arthur olhou para a parede, tentando se lembrar de algo, de tudo que havia acontecido antes. Seu corpo, agora magro e cansado de tanto tempo trancado, parecia querer escapar daquela prisão, mas ele não sabia para onde ir. O quarto, as paredes, tudo o que ele conhecia era aquele espaço limitado. Às vezes ele via um homem diferente que não se parecia com seu pai nem com ninguém que ele já tivesse visto na televisão. O homem parecia simpático, tentava ser gentil com ele. Eu estou aqui para ajudá-lo, Arthur. Seu pai precisa pagar pelos seus pecados e ele irá fazer isso aqui, na terra, antes de ser condenado. O homem falava sobre a necessidade de justiça, sobre como o que acontecia ali não poderia continuar. Eu estou com sono. Você promete que vai fazer o papai ficar mais tempo aqui comigo? Eu gosto quando ele reza e cuida de mim, mesmo quando fica triste ou irritado. Quando ele não está aqui, a mamãe continua gritando e batendo a cabeça na parede. Eu não sei o que mais fazer. Arthur, já exausto, deitou sua cabeça na almofada velha, sentindo o desconforto do colchão duro. Mas quando finalmente adormeceu, o ambiente ao redor dele se transformou. Os tremores começaram, os móveis se sacudiram e as luzes explodiram uma após a outra. A casa inteira parecia tremer com o barulho crescente dos gritos distantes de um homem estranho. E então ele apareceu. O homem vestido de preto, com cabelos brancos, sua presença parecia incomodar o próprio ar. Ele olhou para o corpo de Arthur dormindo, sua expressão carregada de desdém. Eu vim para tirá-lo deste lugar. Eu vou garantir que essa criança tenha paz, longe de sua maldade. O homem, com os olhos cheios de raiva, se preparou para confrontar a entidade que ocupava aquele lugar sombrio. O homem que estava ali, em seu semblante desafiador, zombou. Você acha que pode me derrotar, Padre Gibson? Você que se esconde atrás de suas preces, enquanto continua a ser tão repugnante quanto eu sou para tudo o que é divino. A tensão no ambiente aumentou. O padre, tremendo, segurava uma cruz pesada em suas mãos e tentava recitar as palavras sagradas que haviam sido sua única defesa ao longo de sua vida. Eu te conjuro, criatura do mal, em nome de Deus, para que você deixe essa criança em paz. As palavras saíam com dificuldade, suas mãos suando, seu corpo encolhido pelo medo. Mas o demônio não parecia se importar. Você é uma piada, padre. Você nunca entenderá o que realmente é o mal. E no final, será você quem irá pagar pelos seus próprios pecados. Enquanto a batalha entre o bem e o mal se desenrolava, Arthur dormia tranquilamente
envolvido pela presença de seu pai, que mesmo nos momentos de raiva e tristeza, ainda procurava cuidar dele. O garoto, que tanto ansiava por essa presença, sentia uma paz temporária, uma sensação de que talvez ali, naquele momento, ele estivesse seguro. Sua mãe, do outro lado da parede, continuava a gritar, batendo a cabeça contra as superfícies duras da casa. O ciclo de dor e sofrimento parecia interminável, mas por um breve instante, enquanto Arthur dormia, ele encontrou algum conforto. E isso, para ele, era o suficiente. A garota mais bela do mundo, eu abri a janela, era quando o sol estava se pondo. Desejava enxergar nos últimos minutos que a bola de fogo iria desaparecer. Mas algo me chamou a atenção, uma coisa que esmagou e consumiu qualquer tipo de beleza da natureza. Foi uma garota caminhando sozinha no meio da pista, com seus longos cabelos ruivos deslizando de um lado para o outro na altura do bumbum. A sua pele era tão branca que parecia que estava brilhando, encontrando os últimos raios do sol. Então ela passou direto, não olhou na minha direção, mesmo assim conseguiu hipnotizar-me por alguns segundos. No dia seguinte eu esperei no mesmo horário. Queria vislumbrar mais uma vez a sua fisionomia, os seus traços e a definição de paraíso respirando com carne e osso na terra. Não demorou muito para a moça passar mais uma vez, agora de carro. Então ajeitou os seus cabelos para o lado, mostrando seu rosto e o seu pescoço tão atraente quanto qualquer tipo de desejo carnal que o homem sentiria por uma bela donzela. Eu não soube descrever o que eu estava sentindo. Foram apenas alguns segundos até ela desaparecer. No entardecer posterior, mais uma vez mantive o mesmo hábito e ela não apareceu. Foi como se estivesse trocado a sua rota. Triste, caminhei para sair em busca e encontrá-la mais uma vez. Deu certo porque a vi novamente em um outro bairro, com um vestido amarelo e uma fita enrolada na cintura, como se fosse um cinturão. Caminhava distraída. Parecia uma obsessão. Eu queria a cada instante observar aquela mulher passeando nas ruas com o seu veículo e às vezes caminhando a pé. Foi uma dependência, um tipo de paixão. Eu ansiava meramente olhar e apreciar, sendo mergulhado por aquele sentimento de prazer e fascínio, um tipo de desejo inexplicável para alguém que eu nunca, nem sequer dei um oi. Não passou uma semana, mas eu já estava sendo alertado por conta do louco maníaco perseguindo e matando jovens indefesos. Isso não foi um problema para mim, aliás. Sempre fui um fantasma e ninguém nunca me notou mesmo. Eu consegui esconder-me entre os carros, no meio dos arbustos, sendo parte das sombras dos postes de luz, apenas observando e apreciando. Da última vez foi quase difícil de encontrá-la, parecia que estava sentindo a minha presença, percebendo aquela velha figura de longe a perseguindo. Um stalker doente era tudo isso que passava na minha cabeça. Naquele tempo, em uma das ruas que eu não conhecia, ela parou o carro e eu não captei que estava tão perto o suficiente para ver os seus olhos azuis no retrovisor do veículo me enxergando. Eu parei, fiquei sem saber o que fazer e tive certeza que estava olhando diretamente para mim. E fiquei abombado, em silêncio e sem conseguir me mexer. Foi mais ou menos 10 segundos até disfarçar que estava entrando em uma casa, como se eu conhecesse os moradores. A maneira que eu mexi na maçaneta parecia que estava com as chaves. Naquela circunstância, seu carro ligou mais uma vez e ela foi embora, talvez para o seu destino rotineiro, pois poderia ser apenas uma moça entediada e querendo caminhar nas ruas, como algumas pessoas fazem quando estão de saco cheio do trampo ou da sua própria família. Meu comportamento estranho foi suficiente para a garota desaparecer completamente.
Eu não consegui encontrar em mais nenhum dos bairros próximos da minha residência, parecia que sumiu do mapa e ninguém nunca ouviu falar da tal ruiva que eu estava tentando descrever. Imaginei que fosse uma loucura na minha cabeça, mas no período da noite eu a vi mais uma vez. Parecia que dessa vez foi ela quem veio ao meu encontro quando passou com o seu carro tão distraída. Aparentemente não me notou e eu a contemplei. Senti aquele mesmo desejo de perseguir por algumas horas. Então ela continua caminhando com seu veículo em velocidade baixa, o suficiente para me esconder em alguns lugares e a acompanhar. Eu já havia passado dos limites no meu desejo diabólico, não estava mais medindo as minhas atitudes e fiquei perto o suficiente. Esse início da noite estava tão grudado no seu veículo que parecia que estava dentro, devorando o seu corpo com os meus olhos e sentindo o meu coração batendo cada vez mais forte, quase que expressando o som de batida abafada. O seu automóvel parou, quase não dava para perceber o momento em que os pneus ficavam em descanso, pois a velocidade que ela sempre dirigiu era quase que lento demais, bem abaixo da velocidade padrão. Então, pegou um perfume, ajeitou o vidro do carro e borrifou algumas vezes no pano. Eu aproximei-me mais, agachando o meu corpo e escondendo-me em algumas latas. A nossa distância era quase que no mesmo espaço. Naqueles segundos foi onde tudo aconteceu. Os passos foram controlados como marionetes, atraídos pela beleza da moça distraída no espelho retrovisor. Não demorou muito para perceber o homem estranho a encarando. Eu não soube o que dizer, muito menos o que fazer, apenas fiquei contemplando. Abaixou o vidro do carro quase que automaticamente, e foi o suficiente para que o homem estranho, na porta do automóvel, entrasse como uma besta irracional das suas atitudes. Nos mesmos segundos, uma luta dentro do automóvel balançou algumas vezes até que o corpo caiu desmaiado. A localidade era pouca movimentada, porque as únicas almas vivas que apareciam nesse lugar eram claramente vagabundos e viciados. Fiquei fascinado com a sua pele pálida transformando-se em um tom vermelha e algumas marcas da luta deixaram aquele corpo frágil possuindo agora hematomas rosas. Estava sentindo que logo alguém apareceria, então o corpo foi guardado no porta-malas. Ela saiu dirigindo mais uma noite como se nada tivesse acontecido. Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma das coisas que mais odeio. Levantar sonolento de madrugada já é ruim o bastante, mas para alguém tão azarado quanto eu, parece uma sentença de sofrimento. Deixe-me explicar. Moro com meus irmãos em uma velha casa que herdamos de nossos avós. Foi uma sorte, já que, depois de sair de um relacionamento desastroso e perder o emprego, não tinha como pagar nem um quartinho minúsculo. Dividir o espaço com meus 3 irmãos era a melhor opção. Apesar de sermos todos adultos, nos dávamos bem, o que é raro entre irmãos. Como contribuição, fiquei responsável pelo almoço e jantar, o que parecia justo, já que eu tinha tempo de sobra. A casa é grande, com 5 quartos, uma cozinha espaçosa, uma sala de estar e uma garagem para 2 carros. O único problema sempre foi o banheiro. Tínhamos 2, mas o segundo... Bom, deixe-me explicar. O primeiro ficava no corredor, perto dos quartos, prático e aconchegante. Já o segundo, uma obra inacabada nos fundos da casa, parecia mais uma piada de mau gosto. Para usá-lo, era necessário atravessar o jardim e destrancar uma porta enferrujada. E mesmo assim, a experiência era desconfortável. Paredes sem reboco, teto com buracos e telhas quebradas, uma pia seca e um chuveiro inútil. A única coisa funcional ali era o vaso sanitário, com uma descarga que parecia um trovão. Meus avós provavelmente começaram a construir o banheiro antes de morrerem,
Minha avó partiu primeiro e meu avô nunca se recuperou. A depressão o consumiu até que, uma manhã, foi encontrado sem vida em sua cama. Eu era criança na época, mas lembro que a casa tinha um ar diferente, quase melancólico. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, acordei com uma urgência que não podia ignorar. O banheiro do corredor, para minha infelicidade, estava ocupado pelo meu irmão. Bati na porta, esperei um pouco, mas ele estava com problemas de estômago, não havia escolha. Resmungando, fui até o banheiro dos fundos, caminhei pelo jardim gelado, destranquei a porta e acendi a luz. O cheiro de mofo e poeira me fez torcer o nariz, mas ignorei. Aliviado, terminei o que tinha ido fazer e puxei a descarga. O som ensurdecedor me despertou completamente. Com o intuito de lavar as mãos, tentei abrir a porta. Foi quando percebi que ela não se movia. Franzi a testa, confuso. A porta não tinha chave do lado de dentro. Talvez fosse uma brincadeira idiota de um dos meus irmãos. Muito engraçado. Agora abram a porta. Gritei, rindo de nervoso. Nenhuma resposta. Meu coração começou a acelerar. Vamos, Param com isso. O silêncio foi a única resposta. Cocei a cabeça, um hábito que tenho quando estou nervoso. Cogitei a possibilidade de ser algo pior. Um ladrão, talvez, que tivesse me trancado para agir sem ser interrompido. Gritei novamente, mas sabia que meus irmãos não poderiam me ouvir. Os quartos ficavam longe demais. Decidi arrombar a porta. Tomei impulso, mas antes que pudesse agir, a luz piscou e apagou por alguns segundos. Fiquei imóvel, um arrepio percorrendo minha espinha. Senti uma pontada na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente. Me sentei no chão, tentando me acalmar. Foi quando minha mão tocou algo entre os escombros. Um pedaço de papel velho e amassado. As palavras escritas em tinta vermelha fizeram meu sangue gelar. Traga um prato com um animal morto. Um lagarto ou camundongo são as melhores opções. Se for um camundongo, o sucesso é quase certo. Certifique-se de que não há janelas. Leia as palavras que lhe enviei em voz alta. Repita 5 vezes. Você saberá quando funcionar. Não entre no cômodo novamente. Nunca me entre. Asterisco, asterisco. Atrás, mais instruções. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, prepare-se. A porta trancará em algum momento. Pode demorar, mas acontecerá. Quando isso ocorrer, aquele que você prendeu se manifestará. Ele quer companhia. Implore. Talvez tenha sorte. Engoli em seco, o papel tremendo em minhas mãos. Um som de passos ecoou pelo banheiro. Levantei a cabeça e vi minha avó, ou melhor, algo que parecia ser ela. Seu rosto estava deformado, os olhos afundados e vazios. O sorriso que me fora tão acolhedor um dia agora era um gesto macabro. Minha voz falhou. Tentei gritar, mas só consegui implorar. Por favor, por favor. Ela sorriu ainda mais. Não era ela, era algo usando sua pele. O sorriso distorcido foi a última coisa que vi antes de a luz apagar de vez. Acordei de manhã, cercado pelos meus irmãos que me balançavam, preocupados. Eles haviam arrombado a porta. Contei o que aconteceu, mas ninguém acreditou, exceto quando um deles mencionou ir ao banheiro. Minha reação os convenceu a me ouvir. 3 dias depois, saí de casa. Nunca mais voltei. Acredito que meu avô amava minha avó o suficiente para tentar prendê-la ali, mas aquilo nunca foi ela. Ninguém acreditou quando eu fui abduzido por monstros. Eles não acreditaram quando eu fui abduzido e vi aqueles monstros fazendo coisas comigo enquanto estava sob o efeito
de alguma coisa que foi aplicado na minha pele por algum tipo de mecanismo de ataque deles. Por ser um dos mais jovens da família, deduziram que foi mais uma brincadeira ou algo do tipo, mesmo sabendo que os meus 2 irmãos mais velhos ficaram sob suas posses e possivelmente estão mortos. A bola de fogo estava brilhando no meio-dia em cima das nossas cabeças quando a gente precisou nos separar. Os meus irmãos falaram que seria legal nós procurarmos algumas frutas enquanto o outro grupo se distanciaram para próximo das pedras. Estávamos tão distraídos quando eles chegaram dentro dos seus objetos e quando finalmente percebemos o perigo, já era tarde demais porque estavam por todas as partes nos cercando e examinando. Eram coisas como nós, mas grandes, apavorantes, esguias, e nos seus corpos não existiam pelos, com exceção de uma coisa asquerosa e assustadora, se descascando e movimentando como se estivesse sido pregada, utilizando outros corpos mortos. No meio da situação, não soube o que fazer, e os meus irmãos permaneceram agressivos diante dos invasores. Aproveitei o momento em que nós 3 trocamos olhares, e eles nem precisaram dizer nada para eu tentar correr enquanto atacavam os monstros que estavam chegando mais próximo de nós, mas não adiantou. Algo machucou minhas costas, penetrando minha pele e fazendo as minhas forças sumirem em uma escuridão silenciosa. Fiquei por muito tempo deitado em um lugar, enquanto estavam examinando cada centímetro do meu corpo. Minha cabeça formigando e a visão embaçada foi suficiente para distinguir coisas assustadoras brincavam comigo, e tudo acabou antes de eu definitivamente apagar, sentindo os instantes em que colocaram algo dentro do meu braço. Não sei quanto tempo passou. Quando despertei, estava um pouco fraco. A adrenalina de ver eles me observando enquanto eu tive espaço para fugir e encontrar minha família foi suficiente para contar tudo o que aconteceu e eles brincarem e gargalharam. Minha própria família desacreditou de tudo o que havia acontecido e ignoraram o meu sumiço. Essa noite todos estavam despreocupados, dormindo em seus lugares, e eu sabia que tinha algo de errado, pude sentir que guardaram alguma coisa dentro de mim e tudo isso foi suficiente para não conseguir descansar, mas o cansaço me dominou e a fraqueza. Tudo estava calmo demais. A natureza fez todos descansarem em uma harmonia. Junto com toda a minha família descrente, não pude fazer nada quando os monstros voltaram. O barulho dos seus objetos se aproximando e uma quantidade enorme deles, cercando todo o nosso grupo. Não existia espaço para pensar em fugir. Coisas brilhosas ofuscavam os olhos. E eles começaram a nos atacar com suas coisas e fazendo ficar todos nós fracos para dormir. Eu não quis acordar essa manhã, detido em uma de suas prisões, com outros membros da minha gente, em um espaço muito pequeno, imitando o nosso lar. Eles ficaram horrorizados por um tempo, mas foram logo se acostumando com a situação, bem diferente de mim. Nós estávamos sendo estudados, alimentados, observados como se não tivéssemos sentimentos e gostássemos de estar aqui. No decorrer dos dias, monstros aparecendo em todo momento, todas as manhãs e tardes para nos observar, fez com que a maioria ficassem tristes e depressivos. Não tinha como escapar porque estávamos presos e longe de casa. Suas linguagens não davam para ser compreendidas e costumavam falar muito, enquanto apontavam para o nosso grupo. Os monstros grandes e pequenos se divertiam, mastigavam os seus alimentos repugnantes, mas a loucura fez alguns dos meus parentes ficarem tentados por saber o que eles pretendiam, saborear seus alimentos e o que significavam as suas linguagens. Seja lá o que for, nesse lugar existem várias outras coisas presas e espécies que eu nunca vi. Em algumas ocasiões, as miniaturas, mas não menos assustadoras, jogavam coisas saborosas. E membros da minha família devorava como se fossem banais. Nessas ocasiões, um dos monstros que parecia dominar o lugar
Sempre repetia essas palavras em seu vocabulário que eu não conseguia interpretar, muito menos nenhum dos outros, ignorando a situação. Obedeçam às regras, não alimentem os macacos do zoológico.